Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. A gente tem esse encontro semanal, num tempo muito especial, onde a gente para um pouquinho para abrir a palavra de Deus e descobrir um pouquinho mais a respeito dos ensinos de Jesus. Seja muito bem-vindo, onde quer que você esteja nesse Brasil afora ou até mesmo fora do Brasil. Você é muito bem-vindo a esse momento de estudo da palavra de Deus. Estamos em mais uma temporada do programa e mais uma vez aprendendo sobre os ensinos de Jesus. Você sabe que ninguém ensinava como Jesus. Ele é o maior mestre que o mundo já conheceu. E os seus ensinos, ainda que dados há 2000 anos atrás, eles perpassam o tempo e a história e chegam para nós hoje tão atual como caiu aos ouvidos dos habitantes de Jerusalém, da Galileia e de tantas outras cidades por onde ele pregou o Evangelho. Por isso, você é muito bem-vindo. Nós vamos hoje aprender um outro tema ensinado por Jesus, o tema do juízo. E você sabe que hoje nós enfrentamos uma crise em nosso país, em nosso mundo, com relação à justiça. Mas finalmente a justiça um dia ela vai acontecer. E como você já sabe do adágio popular, a justiça humana pode até falhar, mas a divina não falha. É por isso que a Bíblia apresenta o tema do juízo. E eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a se juntar a um grupo de amigos que está aqui conosco nos estúdios da Novo Tempo. São amigos que vieram aí de vários estados do Brasil para essa temporada de estudos do Bíblia Fácil. E nós a cada semana estamos aprendendo sobre um novo tema, tudo com base na Palavra de Deus. Já estamos com as nossas Bíblias em mãos e eu quero convidar você também a tomar a sua Bíblia e a participar desse momento de estudo. Se você quiser, inclusive, ter acesso a todos os nossos temas de forma impressa, tem aqui um presente para você. É o Guia Ensinos de Jesus. Isso é um presente para você. Você não paga nada por isso, basta você telefonar para nós, basta você mandar uma mensagem de WhatsApp ou então acessar o nosso blog na internet. Se você preencher o questionário do Guia Impresso, você ainda pode ganhar esse DVD que nós gravamos lá nas terras bíblicas, com lindas imagens, tanto de Jerusalém, quanto de Jericó, Galileia, Monte Sinai, etc. Então, peça agora esse material. Você vai recebê-lo em casa através dos correios, sem custo algum, tá bom? Vai aparecer para você aqui as formas de contato e você pode solicitar que nós vamos enviar para a sua casa, tá bem? Vamos então orar, pedindo a bênção de Deus para mais esse estudo da palavra e então vamos abrir a Bíblia perguntando a respeito do juízo. O que Jesus ensinou sobre o juízo? Vamos antes fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus? Pai de amor, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito, o mesmo que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro que nós seguramos, que Ele possa estar conosco agora, enquanto vamos lê-lo, enquanto vamos estudá-lo. E que a mensagem a respeito do juízo traga ao nosso coração alento, confiança e a certeza na direção das coisas desse planeta. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. O juízo é um tema que não agrada a muitas pessoas. E você sabe que, infelizmente, nós temos hoje até igrejas que só gostam de pregar aquilo que soa bem aos ouvidos, aquilo que é popular. Mas nós temos que pregar tudo o que está na Bíblia. E existem algumas verdades que não são populares. Aliás, elas não só não são populares, como muitas delas não são politicamente corretas. Mas a Bíblia não está preocupada em ser politicamente correta, principalmente numa sociedade que vive aí uma perda de valores, uma perda de referencial, onde ninguém mais sabe o que é certo e o que é errado. A Bíblia, ela levanta-se no meio dessa sociedade como um marco daquilo que é certo e daquilo que é errado. E o juízo é um tema que não é ensinado muito por aí, mas é um tema presente em toda a Bíblia. De fato, a primeira cena de juízo da Bíblia já acontece lá no Jardim do Éden, porque Deus disse, não coma, eles comeram e então veio a sentença. A terra foi amaldiçoada, o trabalho do homem foi aumentado, as dores de parto da mulher foram aumentadas, a serpente passou a rastejar, ou seja, ali já há uma cena de juízo. Então, desde o Gênesis, a Bíblia apresenta cenas de juízo. Agora, por que o juízo é necessário? Porque Deus precisa executar um juízo
para ficar claro para o universo as pessoas que serão salvas ou não, os critérios que Deus usa. Então, se não houver um juízo, como Deus poderia salvar as pessoas? Salvaria indistintamente? Salvaria as pessoas a despeito da sua vontade? A despeito de suas escolhas? É por isso que tem que haver um juízo. Então, hoje nós vamos olhar para a Bíblia e vamos entender melhor esse assunto. Vamos começar com o apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo é muito claro. Quantos irão comparecer? Todos. Porque importa que todos nós. Então, todo ser humano, um dia vai comparecer perante o tribunal de Cristo. E quando formos nesse juízo, o que vai ser levado em conta? As obras. Porque Paulo está ensinando que cada um vai receber pelo bem ou pelo mal que fez por meio do corpo. Então já disse para vocês de que nós somos salvos pela graça, mas o juízo é pelas obras. E por que o juízo pode ser pelas obras? Porque as obras do ser humano apenas evidenciam se ele tem Cristo no coração ou se ele não tem. Então as obras não salvam, elas evidenciam quem está salvo e quem está perdido. As boas obras ou os frutos do Espírito são produzidos por quem tem o Espírito. As obras da carne são produzidas por aquele que não tem Cristo no coração. E de fato não foi isso que Jesus ensinou? Ninguém pode servir a dois senhores. Se você amar um, vai ter que odiar o outro. Então, ninguém pode servir a dois senhores. Então, as obras determinam a quem nós servimos. É por isso que elas serão usadas no juízo. Então, salvação é pela graça mediante a fé. O juízo é pelas obras, porque as obras evidenciam quem está salvo e quem não está. Então, todo ser humano vai passar por um juízo. E por que isso tem que acontecer? Porque todas as obras elas virão à tona. Tudo tem que ser esclarecido. Agora, quando se estabelecer esse juízo e as pessoas forem julgadas, por quais coisas as pessoas serão julgadas? Eclesiastes diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Então, temer a Deus e guardar os mandamentos é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, no juízo, Deus vai trazer à tona todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. E em Mateus 12, Jesus diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta, quando? No dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, o juízo de Deus, quando se estabelecer, ele vai julgar as obras. Não só as obras, as palavras. E não só as palavras, os pensamentos. Porque Jesus falou, né? Que ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo, se no coração você odiar alguém, você já cometeu homicídio. Então, o juízo de Deus vai ser com base nas obras, com base nas palavras, com base nos pensamentos, ou seja, nenhuma obra humana ficará fora desse juízo celestial. Assim, nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados pelas obras, porque são as obras que evidenciam da nossa salvação ou não. Qual será a norma que Deus vai usar no dia do juízo? Hoje, quando alguém vai perante um tribunal, quando alguém vai ser julgado, qual é a norma que é usada nesse tribunal? Usa-se o código, né? O Código Civil, o Código Penal brasileiro. Essa é a norma. Vai-se analisar o código para saber se o procedimento dele se enquadra em algum daqueles artigos. E no juízo divino, como é que isso funciona? Olha o que diz Eclesiastes 12, 13, que a gente acabou de ler. De tudo o que se tem ouvido,
a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o quê? Dever de todo homem. A norma no juízo de Deus será a lei de Deus. Um outro texto que nos ajuda, Tiago 1,25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, Tiago chama a lei perfeita da lei da liberdade, e esta lei é a lei pela qual nós vamos ser julgados. Ele continua: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, preste atenção nesse verso, porque ele é chave para a compreensão desse tema. Na matemática divina, 10 menos 1 é 0. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num ponto, é culpado de todos. Versículo 11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Verso 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, nós devemos proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Que lei da liberdade é essa? É o Decálogo. Ele acabou de mencionar 2 mandamentos ali, o 6º e o 7º. Então, todo ser humano, quando for a juízo, a norma será a lei de Deus. Aí eu pergunto para vocês, e pergunto para você que está em casa nos assistindo, você já ouviu esse ensino na igreja? De que todo ser humano um dia vai ser julgado e que quando eu for julgado é a lei de Deus que vai ser usada como norma para esse juízo? Você aprendeu isso na sua igreja? É assim que a gente aprende por aí? Ninguém nem ensina isso. As pessoas estão hoje ensinando uma religião totalmente sem compromisso. A pessoa diz que aceitou a Cristo e vive do jeito que ele quer viver. Ninguém está preocupado em dizer o que é certo e o que é errado à luz da Bíblia. Ninguém está preocupado em dizer que este é o padrão de vida cristã, essa é a ética do reino. Ninguém está preocupado com isso. Por que não? Eu volto ao que eu disse na introdução. É porque as pessoas hoje não querem pregar uma mensagem que não seja boa de ser ouvida. As pessoas estão com medo de esvaziarem suas igrejas. E se esvazia a igreja, você perde o dízimo e a oferta. Essa é uma realidade de muitas igrejas. Então, para você manter uma igreja cheia, que possa ter um bom dízimo e uma boa oferta, nós vamos pregar o que as pessoas querem ouvir. E aí você fica lá, todo o culto, e você ouve mensagens e mensagens e mensagens que apresentam, quem sabe, um lado do Evangelho, mas não apresenta o todo do Evangelho. Não apresenta as responsabilidades da vida cristã, não apresenta o estilo que a Bíblia nos orienta a viver e nem apresenta as consequências de não se viver. Essa é a grande questão. Sim, Daniele? Pastor, em relação às obras, o senhor considera que obra seria cumprir com a lei, que seria o decálogo, e apenas isso, ou obra em relação a frutificar seria algo maior, como salvação de almas? Porque Jesus é muito contundente quando fala da figueira, que a gente até se assusta um pouco com a reação de Jesus com a figueira, que não deu fruto e ela secou. Não é? Uma passagem assim bem rara de Jesus, assim, sim, chateado com... Ele amaldiçoou a figueira, né? Ele amaldiçoou então, a figueira. aquele que não der fruto também fala de uma forma figurativa de que o ramo que não der fruto vai ser cortado e jogado no fogo. Então, a questão da pessoa não ter obra nenhuma, aí também a parábola dos talentos. Aquele que ficou com o menor talento não desenvolveu, né? Exato, enterrou, também ele foi condenado. Então, significa, dá a entender, o senhor nos corrija, se eu sou salvo, mas eu não der fruto para a obra de Deus, ou seja, eu não
desenvolver alguma obra de salvação de almas, eu estarei condenado, eu perco minha salvação? Ou basta eu seguir o decálogo, simplesmente, e eu vou manter minha salvação? Eu acho que a obra, ela engloba tudo isso. Então, as boas obras pelas quais seremos julgadas, elas são tudo que envolve a vida do cristão. Não é só o estilo de vida que ele leva, em obediência aos preceitos da lei, como é aquilo que ele faz da vida dele, a forma como ele se relaciona, a forma como ele trata o próximo e as suas atividades. Tudo é isso, né? Então, veja, a palavra de Deus dá uma ênfase muito grande em atender os órfãos, as viúvas. Então, Jesus mesmo falou, né, que a religião pura e sem mácula é essa. Não Jesus, né? Paulo vai falar isso, né? Então, essa é a religião pura e sem mácula, que se preocupa com o próximo. Então, acho que boas obras é tudo. É a obediência aos preceitos da Bíblia como um todo e não apenas ao decálogo. Então, a gente, quando começa a viver a ética do reino, a gente começa a entender a obediência à lei e nossa responsabilidade como cristãos, que está em atender o próximo, em partilhar do Evangelho, em levar as boas novas aos que não conhecem. Então, tudo isso faz parte do estilo de vida do ser cristão. Inclusive, a Bíblia não aceita um cristão que seja infrutífero, né? Como você bem mencionou na parábola lá da figueira. Então, o cristão é aquele que se reproduz. O cristão é aquele que dá fruto. Alguém aceitou a Cristo e ele acha que é isso aí. Aí fica dentro de uma igreja 40 anos, sem nunca dizer para ninguém o que Cristo fez por ele ou aquilo que ele aprendeu na palavra. É cristão? Ele não frutifica? É por isso que Jesus falou assim: vocês não escolheram a mim, antes eu vos escolhi e eu vos enviei para que vades e deis frutos. Deis frutos. Esse é o grande desejo de Cristo para nós. E o que é frutificar na vida cristã? É você envolver as pessoas com aquilo que você está aprendendo da palavra, com aquilo que você está vivendo e levar o conhecimento de Cristo para outras pessoas. Então, se Cristo foi bom na sua vida, você tem que partilhar isso com as pessoas. Então, boas obras não é apenas a obediência ao decálogo, como envolve toda a vida do cristão, certo? Então, nós seremos julgados por essa lei. Ela vai ser a norma do juízo. A lei tem essa função específica de apontar onde está o pecado, mas ela não tem a capacidade de resolver o problema do pecado. Nós vamos, na próxima semana, estudar a respeito da lei de Deus e vamos entender melhor o papel da lei. Porque hoje existe uma resistência à lei de Deus porque as pessoas não entendem qual é a verdadeira função da lei. Então, se você distorce a função da lei, você não vai compreender o papel dela na Bíblia Sagrada e na vida do cristão. Então, a lei será a norma do juízo. Tiago chama de lei da liberdade, porque ela nos liberta da escravidão do pecado. Ela liberta da ignorância, ela traz o conhecimento, né, da palavra. Agora, o juízo de Deus, que todos nós teremos que comparecer um dia, ele na Bíblia é dividido em 3 fases. E agora a nossa próxima tarefa é tentar entender quais são essas fases. Essa primeira fase do juízo nós chamamos de juízo pré-advento ou investigativo. Pré-advento porque ele acontece antes do advento da volta de Cristo, ou investigativo porque ele investiga o caso das pessoas para definir quem vai se salvar e quem vai se perder. Então vamos entender o juízo de Deus. Esse juízo se divide em 3 fases, mas é na primeira fase que todos os casos são decididos. Na segunda fase não tem decisão, na terceira fase não tem decisão. Só na primeira fase é que os casos são decididos para a salvação ou para a perdição. Então vamos olhar para alguns textos da Bíblia e entendermos como que é a primeira fase. Daniel capítulo 7, no verso 9 em diante, há uma descrição dessa primeira fase do juízo. Daniel diz assim: continuei olhando
até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então aqui nós temos um tribunal se assentando e os livros sendo abertos. Que livros são estes? Livros de registros. Em toda a Bíblia você encontra esses livros. Esses livros de registro são os livros que registram as ações, os pensamentos e as palavras de cada ser humano. Então, quando o juízo se estabelecer, esses livros serão abertos e as pessoas serão julgadas de acordo com o que está escrito nos livros. E os livros descrevem a vida de cada pessoa. Então, tudo que eu faço, tudo que você faz, desde o dia que você nasceu, está sendo mantido um fiel registro de tudo isso. E é esse registro que vai ser aberto no dia do juízo. Aí eu pergunto mais uma vez, quando é que as nossas igrejas estão ensinando isso para os nossos membros? Quando é que as igrejas estão ensinando isso para as pessoas? Para que as pessoas saibam que nós temos um estilo de vida a levar. Porque hoje o que você ouve por aí é assim, você aceita a Cristo como Salvador e agora tudo está bem. É verdade que Cristo é a salvação, mas Cristo não entra no coração para deixar a pessoa do mesmo jeito, para viver como vivia, para viver no pecado. Não. Cristo nos salva para a obediência. Então, por exemplo, eu aceitei Cristo como meu Salvador, mas eu continuo fraudando no comércio. Que Cristo é esse que você aceitou? Se você continua fraudando no comércio. Não, eu aceitei Cristo como meu Salvador, mas eu continuo traindo a minha esposa. Que Cristo é esse que você aceitou? Então hoje a coisa está assim, você aceita Cristo e tudo está bem. E as obras? E o comportamento? Não, isso aí não se preocupa. Não se preocupa com isso. E quando a gente começa a falar de lei, não, isso aí é coisa do Antigo Testamento. Já viram isso? Isso é do Antigo Testamento? Interessante. Mas quando querem cobrar o dízimo das igrejas, para onde é que eles vão? Para o Antigo Testamento. Ou seja, na hora de arrancar o dinheiro do fiel, aí tem que ir para Malaquias, para ameaçar com fogo, para dizer que é ladrão. Aí vai para Malaquias, para arrancar o dízimo. Mas quando você começa a falar de comportamento, de ética, de procedimento, não, isso é coisa do Antigo Testamento. Isso aqui é errado à luz da Bíblia. Não, isso é Antigo Testamento. Nós agora é Novo Testamento. Nós agora vivemos debaixo da nova aliança. Que nova aliança é essa? Agora é a graça. É a graça, o período da graça. E a lei? Não, o período da lei acabou. Acabou? Então eu posso matar agora? Posso roubar? Posso adulterar? Posso mentir? Não, isso você não pode. Então o que acabou? Aí as pessoas não sabem mais responder. Então você está entendendo como é sério a Bíblia? A gente tem que olhar para esse livro com muita seriedade. Se a gente quer ser cristão bíblico, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Tem que entender que o que se ensina em muitas igrejas por aí, de nada de Bíblia tem. Agora, você que vai toda semana numa igreja, senta lá com todo o desejo que você tem no seu coração de ouvir a palavra, de seguir o Senhor Jesus, de seguir a Deus. Você um dia quer ser salvo, você quer, então você tem que estar atento, porque tem muita gente por aí, e eu estou falando de pastores, padres, sacerdotes, missionários, bispos, sei lá mais o quê, que não está preocupado com a sua salvação, que não está preocupado com Bíblia, que não está preocupado com nada. E sabe o que disse Jesus sobre estes? Quando um cego guia o outro cego, ambos caem no barranco. É isso que vai acontecer. Ainda ontem, alguém me mandou um vídeo de um pastor aí, esses que têm costume de mandar botar água na beira de TV, na beira de rádio, dizendo assim, eu vou orar e Deus vai abençoar essa água. Eu nunca vi isso, Deus colocar a bênção em água. Deus vai colocar em bênção em água para você beber. Onde está isso na Bíblia?
Aí ele disse assim, você não tem água não? Põe aí cerveja, põe cachaça, põe vodka. Eu vou orar e Deus vai operar. Olha aí. Então não tem água, mas você pode então beber a cachaça, beba a cerveja, Deus vai operar. E se a operação é do erro? Você está entendendo a que ponto nós chegamos? Então nós precisamos voltar para a Bíblia para entender, olha, vai haver um juízo. E o juízo vai ter como base a lei de Deus. E tudo que nós fazemos está registrado. E esses livros serão abertos no dia do juízo. E o que vai acontecer? Cada uma pessoa vai ser julgada de acordo com o que está escrito. Fechando o primeiro bloco, entenda uma coisa. Nesta primeira fase do juízo, descrita em Daniel 9, ou melhor, Daniel 7, 9 e 10, os nomes são analisados, as obras são analisadas. E nessa fase do juízo se determina quem vai se salvar e quem vai se perder. Então é na primeira fase que os casos são decididos. Quando terminar essa primeira fase, Jesus deixa o santuário celestial e vem à terra buscar os salvos. Então, antes que Jesus volte, tem que acontecer a primeira fase do juízo. E quando nós vamos aqui para Apocalipse 14, verso 6, a mensagem é assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, povo e língua, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então o anjo de Apocalipse 14, 6 e 7, ele anuncia que o juízo já chegou. Nós estamos agora nesse juízo. Ele está, ora, acontecendo. Por quê? Porque quando terminar esse juízo, Jesus vai voltar. Então não saia daí, porque nós depois, no segundo bloco, vamos aprender sobre a segunda e a terceira fase do juízo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Vimos no primeiro bloco a respeito do juízo pré-advento ou investigativo. Quem é que é julgado nessa primeira fase? Apenas aqueles que um dia aceitaram a Cristo como Salvador. Por quê? Porque quem não aceitou a Cristo já está condenado. Ele não tem Cristo. Então, quem aceita a Cristo é julgado. Agora, pastor, por que é que alguém que aceitou a Cristo tem que ser julgado? Porque não existe na Bíblia essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aí é ilusão que inventaram para você. Salvação é um processo diário. É por isso que Paulo ensina, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, eu aceito a Cristo e sou salvo. Isso é justificação. Agora, o que é santificação? É a obra que Deus faz em mim todos os dias. E a obra que Deus fez ontem, ela tem que continuar hoje e vai depender da obra que Ele fará amanhã ainda, porque Ele é quem efetua em mim o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, pode ser que alguém aceitou a Cristo, mas em algum momento abandonou a Cristo. Então, esse é condenado. Aquele que aceitou a Cristo e permaneceu fiel, esse é absolvido. Então, nesta primeira fase, vai se determinar quem está salvo e quem está perdido. E quem é que vai se salvar? Aquele que um dia aceitou a Cristo e permaneceu em Cristo. Daí, há duas expressões teológicas que você deve conhecer: justiça imputada e justiça comunicada. O que é justiça imputada? Você aceitou a Cristo como Salvador, Ele pega a justiça dele e Ele imputa em você. Você está perdoado e você está santo. O que é justiça comunicada? Agora que você foi perdoado, eu vou comunicar a minha justiça para você, para que você continue fiel. Fiel até quando? Apocalipse 2,10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, justiça imputada é quando nós aceitamos a Cristo. Justiça comunicada é a graça diária que Ele me dá para permanecer nos caminhos dEle. Justiça imputada é o meu título para o céu. Justiça comunicada é a minha idoneidade para o céu. É a minha maturidade para os céus. Eu preciso de ambos.
Agora, e se eu não tiver a oportunidade de receber a justiça comunicada? A imputada pode me salvar. Que é um exemplo bíblico, o ladrão na cruz. Ele aceitou a Cristo, a justiça foi imputada, ele morreu. Ele não teve uma vida de santificação, ele não recebeu justiça comunicada. Ele foi declarado justo e assim ele foi salvo. Agora, se ele tivesse descido da cruz, ele teria sido um excelente cristão. E aí ele precisaria da justiça comunicada para andar todo dia na presença do Senhor. Esmeralda? Então, pastor, o senhor respondeu uma parte da minha pergunta. Porque se estamos na igreja, estamos aprendendo, aceitamos a Jesus, né? Estamos recebendo, passando e a palavra, e num dado momento passando algo que não está na palavra, passando algo que você aprendeu e está repassando. Uhum. E a responsabilidade? Porque a pessoa ela está na igreja, ela está achando que está fazendo certo, né? Aceitou Jesus e está fazendo certo. E ficaria como? Tanto o cristão, como quem está dando a palavra, quem está tendo a responsabilidade de passar essa palavra. Ok. Deus é tão bom que Ele vai ignorar o nosso tempo onde nós não conhecíamos. Então, se uma pessoa com sinceridade tem apresentado alguma coisa da Bíblia que não é a verdade, mas ele está fazendo isso com sinceridade, porque para ele aquilo que era o certo, Deus vai ignorar esse erro. Na realidade, no Novo Testamento, você tem duas palavrinhas que são bem interessantes, a palavra grega áfesis e páresis. Áfesis tem a ver com ignorar o pecado, páresis tem a ver com perdoar. Então, há pecados que Deus perdoa, há pecados que Deus ignora. Quando é que Deus perdoa? Quando a pessoa reconhece que fez o pecado e pede perdão, Deus perdoa. Agora, quando a pessoa pecou e nem sabia que era pecado, se ele não sabia que era, ele certamente não vai confessar. Então, Deus ignora esse pecado, porque a pessoa vivia num tempo de ignorância. Atos 17:30 diz isso, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Então, Deus vai julgar o motivo do coração, certo? Por que a pessoa fazia aquilo? É isso que Deus vai julgar. É por isso que o juiz não pode ser de homens, né? Porque o homem só vê o aparente, né? Verdade, o coração, né? só. E o coração só Deus quem vê. É por isso que o juízo é realizado por Deus. Adilson. Pastor, eu estava aqui imaginando uma coisa. Nós vivemos hoje num país, uma sociedade, onde a justiça parece que ela é a mesma, mas não é. Dependendo do grau de instrução, de nível social, se tiver bons advogados, o juiz pode interpretar a mesma lei, condenar um e absolver outro. Nessa justiça divina, isso não acontecerá. Ela será literalmente a mesma para todos. É isso? Claro. A Bíblia ensina que Deus julgará com equidade, com justiça e equidade. Deus é justiça. Deus nunca cometeu nem cometerá injustiças. Ninguém nunca será injustiçado. Então, Deus ele vai julgar todos os casos e vai levar em consideração todas as questões. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. É por isso que ele é chamado de o justo juiz, né? Sim, hein? Deus não vai levar em conta o nosso tempo de ignorância, Certo. né? Como já foi falado, a partir do momento que a gente toma essa consciência e aceita Jesus, as coisas começam a acontecer. Só que a partir de qual momento seria essa consciência, assim, na prática? Porque muitas dúvidas as pessoas já me perguntaram. A partir do momento que a pessoa vai lá na frente da igreja, a partir do momento que a pessoa passa pelas águas, a partir do momento que a pessoa, mesmo não indo lá na frente, levantando a mão, mas ela teve um encontro com Jesus pessoal através da leitura da Bíblia, como que seria isso? Eu respondo a sua pergunta evocando um incidente do ministério de Cristo, né? Jesus contou várias histórias, né, para ilustrar as verdades, né? Então, em algumas delas, Jesus falou assim, você entendeu a história que eu contei para você? A pessoa disse, eu entendi, então agora vai você e faz o mesmo. Ou seja, você conheceu agora? Então vai você agora e faz o mesmo. Então, a partir de agora, você pratica isso. Então, eu acho que o ponto é quando eu conheço a verdade. Por exemplo, eu fui ensinado desde pequeno de que aquele batismo que eu tive lá quando eu era um bebê recém-nascido era o batismo bíblico. Era o batismo verdadeiro.
Aí quando eu cresci, fiz 13 anos, eu fui para a Bíblia e eu não achei esse batismo infantil na Bíblia. Eu entendi que o batismo na Bíblia é por imersão. Eu tenho que ser afundado nas águas depois de conhecer a Bíblia, depois de me arrepender, etc, etc. Então agora que eu conheci, aquele batismo lá não tem validade mais. Eu preciso passar pelo batismo bíblico. E se eu morresse sem conhecer o batismo bíblico? Não é que aquele batismo passaria a ter validade, mas Deus ia levar em conta a minha ignorância do assunto. Então, acho que o marco inicial é o conhecimento da palavra. E pode ser que no Bíblia Fácil de hoje seja um marco para muitos de nós, que a partir de hoje eu estou entendendo o assunto. E quando eu compreendo o assunto à luz da Bíblia, eu me torno responsável não só por viver, como por ensinar as pessoas. Porque hoje a grande maioria está indo no caminho largo, que leva à perdição. E a gente tem que ajudar as pessoas mostrando o caminho estreito, que é o caminho da vida, né? Okay? Porque eu já vi, pastor, algumas ações missionárias de algumas denominações evangélicas, que ela pega um tanto de pessoas, vamos supor, e faz um batismo coletivo, digamos assim, sem uma preparação. Então, faz, por exemplo, batiza 300 pessoas, e aí pessoas, às vezes, até mesmo moradores de rua, e não fizeram uma adequada preparação. Então, acredito eu que, apesar dessas pessoas já terem passado pelo batismo bíblico, que seria a imersão, eu não sei se elas teriam essa consciência. Certamente não, porque o batismo é uma coisa muito séria, e você, quando dá esse passo, é porque houve os passos anteriores que a Bíblia me dá. Então, a Bíblia diz para mim o que eu tenho que fazer antes de ser batizado. Então, se eu não sigo orientação bíblica, certamente eu estou colocando o carro na frente dos bois, né? Certo? Então, na segunda fase do juízo, agora ela acontece após a volta de Cristo. A primeira fase já determinou quem vai se salvar e quem vai se perder. Jesus volta para buscar os salvos. E agora vai começar um período de 1000 anos que nós estudamos semana passada. A segunda fase do juízo, ou juízo comprobatório, ela acontece justamente durante esses 1000 anos. E que fase é esta? Para que serve esse juízo? Olha Apocalipse capítulo 20. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram-se livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. A segunda fase é claramente um juízo dos mortos. Quem é que está morto nesse momento da história? Os ímpios, todos os ímpios. Então, a segunda fase do juízo é o julgamento dos ímpios. É por isso que a fase é chamada de julgamento ou juízo comprobatório. Esse juízo é só para comprovar o porquê da perdição das pessoas. Vocês lembram que eu disse que quando estudássemos esse tema, nós iríamos entender o que acontece com uma família onde a metade se salva e a metade se perde? É aqui que nós vamos agora entender. Então, durante 1000 anos, os salvos no céu vão julgar os ímpios que estão mortos. E os livros de registro serão abertos. Aí vamos pensar então num casal, ambos eram cristãos, seguiam a palavra de Deus, todo o culto estava na igreja, Jesus volta e daqui a pouco vai lá para o céu o esposo e a esposa não vai, ou vice-versa. Aí o cônjuge chega no céu, cadê minha esposa? Ela não está aqui, ela não foi salva. Ok? Vai ter o juízo, né? Então vai começar o juízo, aí nós vamos nos livros de registro e eu vou olhar lá. Por que a minha esposa, por que o meu esposo não foi salvo? Por isso o juízo comprobatório, de comprovação. Aí eu verei por esses registros todas as investidas que o céu fez para salvar o meu cônjuge. Tudo que o céu fez, todas as chances, todas as oportunidades. E a despeito de tudo que o céu fez,
A pessoa disse não. A pessoa não quis, porque finalmente salvação ou perdição é uma questão de querer ou não. A pessoa tem que querer, ela tem que dizer sim. Jesus falou isso em Apocalipse 3:20, né? Eis que eu estou à porta e faço o quê? E bate. Se alguém o quê? Ouvir a minha voz e abrir a porta, você percebe que é a partícula condicional? Eu estou à porta. Agora, se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar. E se alguém não ouvir nem abrir, Cristo vai arrombar a porta? Não. Então, nós vamos entender pelos livros que todas as chances foram dadas e ainda assim a pessoa não quis, por isso ela se perdeu. E quando nós entendermos os motivos da perdição, mesmo das pessoas que nós amávamos, nós vamos declarar assim: Deus foi justo. Deus foi justo. E essa justiça divina é que vai nos tranquilizar. E nós não lamentaremos pela eternidade a ausência dessa pessoa que nós amávamos. Por que não? Porque foi uma escolha que ela fez. Você entendeu? Daniele. Pastor, existe um ponto assim, um pouco duvidoso quanto ao livre-arbítrio e quanto à oração do justo, que pode muito em seus efeitos, e a promessa de Deus, como aquela do carcereiro: será salvo tu e a tua casa. Então, se eu e minha casa seremos salvos, o meu marido, não, esse aqui que já é salvo, glória a Deus, mas assim, meus filhos, não é um caso pessoal meu não, tá? Eu estou colocando de uma forma geral. O meu filho, ele vai estar com a salvação garantida porque é uma promessa de Deus que eu e minha casa seremos salvos. Aquilo ali foi uma promessa particular somente para o carcereiro, não é? E, bom, no frigir seria só isso mesmo. Ok. Essa dúvida. Se essa promessa... Quando os apóstolos disseram assim para o carcereiro em Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, não quer dizer que a crença dele seria transferida para a família, independente da atitude da família. Se fosse assim, Deus não estaria respeitando o livre arbítrio das pessoas. O sentido é o seguinte: se você crê no Senhor Jesus, se essa crença for partilhada pela tua família, você e a sua casa será salva. Tu e a tua casa serão salvos. Agora imagine você, se nós formos interpretar ao pé da letra, imagine que eu sou um pai de família e eu tenho 3 filhos. Aí eu creio no Senhor Jesus, eu entreguei minha vida para Ele, mas eu tenho lá 3 filhos que nada querem saber do Senhor. Pensa aí nos filhos de Samuel, por exemplo, que eram homens que totalmente andaram longe dos caminhos do Senhor. Pensa nos filhos de Eli, que andaram totalmente longe do caminho do Senhor. Quer dizer, então, porque eu acredito em Cristo e estou salvo, os meus filhos que nada querem com o Evangelho também estão salvos? Não. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Eles serão salvos pelo mesmo caminho que eu sou, por crer no Senhor Jesus. Agora, se creio, o que eu posso fazer é abençoá-los com a minha influência. E essa é a minha responsabilidade. Era do carcereiro. Abençoar a família com a influência, contar um milagre que aconteceu, influenciá-los para o bem, assim a casa seria salva. Agora, o pai pode crer, pode ser um exemplo de cristão, pode fazer culto todo dia com a família 2 vezes por dia, pode dar testemunho, mas se o filho disser não, ele não vai ser salvo. Porque senão Deus não respeitaria o livre-arbítrio. E Deus respeita. Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Quando se ensina por aí de que existe uma tal de predestinação, isso aí é um ensino que não é bíblico. Porque o ensino que é bíblico é o que Pedro disse na sua 2ª carta, capítulo 3, verso 8. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Antes, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Isso é Bíblia. Deus não quer que ninguém pereça. Quem é que vai perecer? Quem não quis aceitar a vontade de Deus para a vida dele.
Então, todo ser humano é predestinado para a salvação. Só que essa predestinação pode ser resistida. Eu posso dizer não para Deus. E Deus respeitará isso? A prova disso é que os ímpios, diz o Apocalipse 20, né? São como a areia do mar. Por quê? Eles não quiseram. Ou será que nós achamos de que Deus predestinou a grande maioria dos seres humanos para se perder e predestinou um grupo menor para se salvar? Porque Jesus falou assim, largo e estreito é o caminho que conduz à perdição e são muitos os que entram por ele. Não é isso? Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Então quer dizer, de acordo com a visão de predestinação, que Deus então destinou para que a maioria dos seres humanos se perdessem, independente da escolha deles? Que Deus é esse? Na cabeça de quem um Deus desse cabe? Então Deus é assim, todos podem ser salvos. Eu quero que todos sejam salvos. Todos serão chamados. E quem é que vai ser salvo? Quem quiser. Quem quiser. Então, não existe essa história de predestinação como se ensina por aí. É muito confortável dizer isso, né? Ah, não, você foi um predestinado e quer queira, quer não, você vai se salvar. Então, quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida e que eu vou ser salvo? É. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia? Então, nós todos somos predestinados para sermos salvos. E por que haverá um grupo grande de ímpios? Porque não quiseram. Certo? E então nós vamos, durante o milênio, entender. Aí chegamos à última fase do juízo. Como é que ela se chama? Executivo. Que fase é essa? É a aplicação da sentença. Olha o que diz o Apocalipse. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desse é como o quê? Eles escolheram. Não foi Deus quem quis que eles se perdessem. Deus não quer. Não é isso que Deus fala? O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Não é isso que está dizendo na Bíblia? Mas antes que ele se converta do seu caminho. Essa é a vontade do Senhor. Mas Ele não força. Eles quiseram, como a areia do mar. E agora eles vão marchar pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. Então, a terceira fase do juízo é juízo executivo, é a aplicação da sentença. Você não quer ser salvo, você então vai ser destruído. E o fogo então virá para destruir completamente os ímpios. Por isso, todos darão conta de suas obras no dia do juízo. E que apelo Pedro faz para mim e para você hoje? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Então veja, não tem essa história de um fogo eterno que queima por aí. Não tem a história de que existe um inferno por aí de fogo eterno. O que tem é um juízo que vai determinar quem está salvo e quem está perdido. E esses que se perderem serão queimados pelo fogo. Agora, esse fogo vai queimar enquanto houver matéria para ser queimada. Queimou-se a matéria, extingue-se o fogo. Por que a Bíblia chama ele de eterno? Porque ele é eterno nas suas consequências. Nunca mais esse ser humano ressuscitará, voltará, aparecerá, viverá, nunca mais. É o fogo de Malaquias. É o fogo que queima e queima para sempre. Então, amigos, Deus é muito claro em sua palavra. E Pedro continua, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em o quê? Santo procedimento e piedade. Isso aqui é a responsabilidade da vida cristã, é viver os preceitos da palavra, não é essa religião laissez-faire, cada um faz o que quer, não tem regras, faz o que você quiser da vida, o importante é ter Jesus no coração. Ué, como que eu tenho Jesus no coração e faço o que eu quero da minha vida ainda? Como? Aí Pedro continua,
esperando e o quê? Apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse era o anseio de Paulo. Eu pergunto, você tem medo do juízo? Nós não precisamos. E por que não precisamos? Porque nós temos um advogado. E quem é esse advogado? Jesus. E ele nunca perdeu uma causa. E sabe quem é o nosso juiz? O pai do advogado. Você acha que o juiz vai querer condenar o cliente do filho dele? Não. Então, nós não precisamos temer o juízo. E eu dou um exemplo muito simples. Vamos supor que lá na cidade de Brasília morreu um prisioneiro e você, Esmeralda, que trabalha lá, é a principal suspeita. Quando aconteceu o homicídio? Aconteceu no mês de maio. E aí você olha no calendário, você está sendo acusado desse homicídio, mas você descobre que em maio você estava na Novo Tempo gravando um programa. Mas você é a principal suspeita. E então começa um processo e é marcado um dia para que o seu caso seja julgado. Só que quando chegar o dia do julgamento, você pode levar pelo menos mais 8 pessoas com você, 9, 10, 11, para dizer assim, não, ela nem estava em Brasília nesse dia, ela estava em São Paulo. Aí eu pergunto, você vai ficar com medo do juízo chegar ou vai ansiar que ele chegue logo? É claro que ela vai ansiar que ele chegue logo. Por quê? Porque quando chegar o juízo, as testemunhas vão dar o seu aval e você vai ser absolvida, porque você tem um álibi. Agora, enquanto não chegar, você está sendo acusada. Você ainda está sendo acusada por um crime. Então, é assim com Deus. A gente não tem medo do juízo. A gente quer que ele chegue logo. Porque quando ele chegar, o meu nome for passado, por causa do meu advogado, eu serei absolvido. Então, nós não tememos o juízo. É por isso, amigos, que um braço do céu está estendido para mim e para você. Agora, quem é que vai se salvar? Quem pega esse braço, né? Quem com a sua fé diz assim, eu quero, eu aceito. Nós vamos ter uma música agora. E enquanto tivermos essa música, pelo pastor Jairo, eu queria que você pensasse. Deus é um justo juiz. Esse Deus é um Pai que te ama. É um Pai que quer o melhor para você. Deus faz esse convite, vinde arrazoemos, lá em Isaías capítulo 1, né? Verso 18. Vinde arrazoemos, vamos conversar aqui. Eu quero o melhor para vocês. Olha, esse é o caminho, andai por ele. Eu quero dar vida para vocês. Agora, se finalmente você disser assim, eu não quero, Deus não vai poder forçar. Mas se você disser assim, não, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu advogado. Eu quero ser salvo na tua vinda. Deus vai ajudar você. Cristo vai interceder por você. E você vai ser salvo. Então pense nisso agora. Enquanto você ouve essa música, tente entender quem é Deus. O quanto Ele te ama e os planos que Ele tem para a sua vida. Eu não conheço o seu coração, não sei sua história, nem quem é você, nem mesmo eu sei dizer qual é sua dor,
Mas ouça agora, por favor. O Pai sabe tudo que guardado em seu peito está e quer acolher você, se agora o aceitar. Escute a sua voz que soa no coração. Agora é a hora, vem e entregue-se a esse amor. E se já está cansado de lutar, e anda pensando até em desistir, levante a cabeça, pois Deus está aqui e quer sua vida transformar. O Pai sabe tudo que guardado em seu peito está e quer acolher você, se agora o aceitar. Escute a sua voz que soa no coração. Agora é a hora, vem e entregue-se a esse amor. Agora é a hora, vem e entregue-se a esse amor. Amém. Obrigado, pastor Jairo. Eu gosto dessa música. O Pai sabe tudo o que guardado no seu peito está. Sabe que às vezes nós temos medo de Deus porque olhamos para Ele como um Pai severo? Mas Ele não é assim. Ele é um Pai de amor. É um Pai que fez de tudo para que os filhos pudessem ter a vida eterna. Ele deu o maior dom que havia no céu. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Ele ressuscitou esse Filho e fez dele o nosso advogado. Você sabe para que existe um juízo na Bíblia? É porque precisa ficar claro perante o universo de que Deus é justo, que o pecado tem que ser punido. O fogo eterno, do qual fala Apocalipse 20, não foi preparado para seres humanos. A Bíblia é clara em dizer que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus não queria que nenhum ser humano estivesse junto nesse dia de destruição. Agora, sabe por que haverá seres humanos lá? Porque eles não compreenderam quem é Deus. Eles não aprenderam a se relacionar com Ele. Deus é um Pai de amor que quer o melhor para os seus filhos. E o juízo é a forma que Deus tem para deixar claro para o universo de que tudo foi preparado para que o ser humano pudesse ser salvo. E aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador
pela graça dele, serão vitoriosos. E quando chegarmos diante do tribunal e o acusador, que é Satanás, colocar ali patente nossos pecados, o nosso advogado, Cristo, ele simplesmente vai estender suas mãos perfuradas pelos cravos e vai dizer: Pai, foi por esses que eu morri. E sabe o que vai acontecer com os nossos pecados? Eles são todos perdoados e esquecidos, apagados, e nós somos absolvidos. Não porque temos nada bom em nós mesmos, mas seremos absolvidos por causa dessa graça maravilhosa que se manifestou salvadora a todos os homens. Então o que nós precisamos hoje é abrir nosso coração e dizer: Senhor, seja o meu advogado. E nesse grande dia do juízo, nós seremos absolvidos por causa dos méritos dele. Por isso, não fique um minuto sequer sem requisitar esse advogado. Vamos fazê-lo mais uma vez, através da oração? Pai, nós queremos que o Senhor interceda em nosso favor. Nós queremos entregar-te a nossa vida, a nossa história, o nosso caso. Queremos, Pai, que quando o nosso nome for passado no tribunal divino, os nossos pecados estejam todos perdoados e sejamos salvos pela graça de Jesus. Por isso, bom Deus, aceita a nossa entrega. Aceita, Pai, a nossa adoração. Interceda em nosso favor. E dá-nos, Senhor Deus, a vitória pelo Teu sangue. Cuida de todos nós. Livra-nos dos temores, livra-nos das angústias, dos medos. Acalma o nosso coração e nos prepara a cada instante para a vida eterna. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, por estar juntos no estudo de hoje. Semana que vem a gente se encontra para mais um tema dos ensinos de Jesus. Até lá.